Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, quero desde já, agradecer a Deus por mais esta oportunidade ao qual Ele me concede, de estar trazendo mais uma vez a sua palavra, E o Senhor me deste aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Se você tiver a sua Bíblia aí, e puder pegá-la, vai ser muito importante. No capítulo 16, do versículo 16 de Atos dos Apóstolos, vamos estar lendo o seguinte: e aconteceu que um de nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta está seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Querido de Deus, é a primeira vez na Bíblia que eu vejo o diabo falando a verdade. É a primeira vez na Bíblia que eu vejo o inimigo falando a verdade. Todo mundo sabe que ele é mentiroso e pai da mentira, Mas aqui neste versículo ele fala uma verdade. Mas nós vamos entender o porquê ele falou isso. Vamos lá? Mas vamos do começo, pessoal, aqui da história, Em Atos 16, do versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos, ou socorre-nos, E logo depois desta visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos clamava para lhes anunciar o Evangelho. Escute bem, quando ele teve esta visão, de um certo cidadão de Macedônia clamando por socorro, Paulo imediatamente, ele procurou partir para a Macedônia. Então ele foi para a Macedônia e a Bíblia diz que ele passou por alguns lugares, Navegou em Troades, foi correndo em caminho em direção a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Palavras meio complicadas de se falar, pessoal, mas vocês não vão entender. E dali para Filipos, E assim ele foi em direção ao lugar ao qual ele tinha que chegar, certo, pessoal? Mas como Deus, é um Deus que ninguém consegue entender, Deus é misterioso, é um mistério, Deus é lindo, é maravilhoso, Deus já tinha preparado, eita glória, um lugar para Paulo, uma pessoa que cuidasse de Paulo, uma pessoa que desse um lugar para Paulo, certo, pessoal? E ele encontrou, ali em Tiatira, uma mulher, chamada Lídia. Esta mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, certo? E a Bíblia diz que Paulo, chegando até esta mulher, até essa cidade, então a mulher pediu para que ele ficasse em sua casa, se acomodasse ali, certo? Então aconteceu que Paulo ficou por ali mesmo, ficou por ali. Mas, como de costume, Paulo orava muito, Paulo ele sempre pedia direção para Deus. Então Paulo ele foi indo para a oração, foi orar, ele orava, certo? Mas todo dia que ele passava em determinado lugar, uma jovem seguia, o seguia,
e clamava, né? E clamava para ele. Ué, vocês estão vendo esses dois homens aí passando por aí? Esses dois homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Querido de Deus, aquela mulher, ela era uma espírita, ou seja, ela recebeu uma entidade, né? Um espírito de adivinhação, né? E esta jovem, ela tinha, além de ser aprisionada por esses espíritos, escrava desse espírito, também era escrava de duas pessoas, de dois senhores, ao qual lucrava pelas adivinhações que ela falava, né? Que ela dava. Então eu posso ver aqui na Bíblia o primeiro centro espírita na Bíblia, certo? Então vamos prosseguir. E ali esta jovem começou a clamar. Estes dois homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esse espírito possivelmente estava querendo confundir a mente do povo, entenda? Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele é astuto. Ele é astuto. Entenda? Satanás, ele não é besta. Ele não é neófito. Ele não entra errado. Ele sabe o que faz. A Bíblia diz, em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer cafuné na cabeça de ninguém. Ele não veio para dizer que tu é bonitinho ou bonitinha. Certo? Então vamos prosseguir aqui a mensagem. Vamos entrar aqui no nosso raciocínio. Certo, pessoal? Então esta jovem, de tanto clamar, clamou por 3 vezes. E Paulo ficou perturbado com aquilo. Porque o Espírito de Deus, agora eu estou falando do Espírito de Deus, falou para Paulo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus falou para Paulo, revelou para Paulo acerca desse Espírito que essa jovem o levou. Então Paulo, perturbando, voltou, quando ela clamava, ele voltou, foi até ela e disse: em nome de Jesus, saia dela e não volte mais. A Bíblia vai dizer que na mesma hora, aquele espírito saiu daquela jovem. Agora que vai começar o negócio. Quando os seus senhores, os senhores daquela jovem foi liberta. Em nome de Jesus ela foi liberta, né? Daquele espírito enganador, daquele espírito de adivinhação. Quando aquela jovem foi liberta, então ela não mais conseguia mais adivinhar. Então aqueles senhores, ou seja, aqueles 2 senhores que lucravam a custa daquela jovem, né, começou a investigar o que foi que aconteceu até chegou a Paulo, né, até chegou a Paulo e Silas. E quando descobriram que era Paulo e Silas, eles como eram influentes naquele lugar, aqueles 2 homens, né, então levaram Paulo e Silas para a praça e apresentaram ao magistrado. Olha, Paulo foi preso, né? Foi levado ao magistrado porque ele libertou, né, uma jovem de um espírito enganador. Entenda, aquela cidade, aquele povo já estava muito, como eu posso dizer, já estava muito preso, né? Era muito ligado com aquilo. Então, foi fácil para aqueles 2 homens levar Paulo ali, levar o magistrado, apresentá-lo ao magistrado. Então disseram, estes 2 homens, sendo judeu, perturbou a nossa cidade, aí, perturbou a nossa cidade. E nos expõe costume que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. Meus queridos, no versículo 22 do capítulo 16,
A Bíblia diz que a multidão se levantou unida contra eles. Se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Eles foram lá açoitados com varas em praça pública. Querido de Deus, não pense em você, que fazer a vontade de Deus é fácil. Não pense em você, que fazer a vontade de Deus vai ser coisas fácil de fazer. Não. Fazer a vontade de Deus tem que ter garra, tem que ter amor. Entenda, nós vamos entender mais ainda. E havendo-lhes dado muitos açoites, no versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. Querido, naquele tempo havia uma rigidez muito grande para os que estavam presos. Os carcereiros que guardavam os presos naquele tempo tinham uma responsabilidade muito grande de guardar os presos com segurança, porque se algum dos presos fugisse, era eles que iriam pagar, e pagavam até com a morte. Entende? Então Paulo e Silas, eles foram presos com segurança. Eles foram presos pés e mãos. Foram presos pés e mãos. É forte. Imagine você com as costas toda lapiada, toda rasgada de chicotada, levando para um cárcere, aonde possivelmente havia um tronco, aonde eles foram amarrados pés e mãos naquele tronco, dentro daquele cárcere. Um cárcere privado, escuro, porque naquele tempo não existia luz elétrica, podia ter algumas tochas ali e tal, nos cantos daquela prisão, nos corredores daquela prisão, e assim vai. E a Bíblia diz que eles estavam presos em segurança. Mas a Bíblia também diz, eita glória, ao qual tendo recebido tal ordem, olha, escuta só, no versículo 24, lançou no cárcere interior e prendeu os pés e mãos, como foi falado. Ele foi preso pés e mãos. Naquele cárcere possivelmente podia ter corrente ligada na parede ou em tronco, não sei. Ele estava amarrado pés e mãos, segurança, ele não podia fugir de maneira nenhuma. Os guardas tinham que guardar aqueles presos. Mas no versículo 25, olha o mistério que aconteceu. Eita glória! Não perca isso aqui, não perca. Não sai, não larga, não sai deste vídeo. Não pare de assistir esse vídeo e ouvir essa palavra. Olha o mistério. E perto da meia-noite, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Querido de Deus, imagine o amor, imagine a fidelidade de Paulo e Silas. Tanto daquela situação, a gente não pode sentir uma dor na perna, a gente não pode sentir uma dorzinha de nada. A gente não pode sentir nenhum irmão falar mal da gente, ou criticar, uma crítica, que a gente já fica com o viado rosto, aqui fica até sem falar com o irmão. É isso que está acontecendo. Mas Paulo e Silas, em meio à situação que eles se encontravam ali naquela prisão, eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus. E todos os presos que ali estavam ouviam Paulo e Silas louvando a Deus. Imagine a mente daqueles homens. Eu não consigo entender. Eita glória! Eu não consigo entender que aqueles homens estão naquela situação e ainda estão louvando a Deus. Eita glória! Aleluia! E a Bíblia diz que
quando eles começavam a louvar a Deus, aquele cárcere começou a tremer, porque houve um terremoto. Houve um terremoto que os alicerces do cárcere moveram-se e logo se abriram todas as portas, todas as prisões, ou se abriram as prisões de todos. Entenda, não foi só Paulo e Silas que foi liberto. Não foi só Paulo e Silas que foram soltos. A Bíblia diz que a prisão de todos caiu por terra. As grades se abriram devido ao tremor que houve naquela prisão. Eita glória! Então, acordando o carcereiro, olha, depois que houve aquela prisão, que todos os presos saíram do cárcere, a Bíblia diz que o carcereiro, vendo as portas da prisão, da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Quando o carcereiro viu que todos os presos tinham saído, não sabendo eles que eles estavam perto, estavam ali observando tudo. Quando ele viu que todos tinham fugido e sabia que ele iria pagar pela fuga e o preço de morte, naquela mesma hora ele pegou a sua espada. Pegou essa espada, cuidando que os presos já tinham saído. Ele pegou a sua espada. Mas o Espírito Santo de Deus, eita glória, mas o Espírito Santo de Deus clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Paulo estava cheio de Deus. Estava cheio de Deus. O Espírito Santo de Deus falou: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Eita glória! A Bíblia diz que até o carcereiro ficou sem entender. Irmão, imagina. Eles podiam sair, ir embora, né? Podia cair fora daquela prisão. A cadeia foi aberta todas, né? Mas não. Porque o carcereiro tinha um projeto de Deus. Deus tinha uma obra na vida do carcereiro. Deus tinha uma obra com a sua família. Ei, querido, sabe por quê? Deus te livrou, Deus te deu livramento de tal situação. Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem uma obra na tua vida. Aquele livramento que Ele lhe deu é porque Deus tem uma obra na tua vida. E a Bíblia diz que o carcereiro ficou tão alegre, que tirando-os para fora, disse a eles que fosse até os seus aposentos, até a sua casa, né? E ele disse, ele pediu o carcereiro, na verdade, vamos aqui no versículo 30, tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Olha aí, olha, o carcereiro disse para Paulo: que é necessário que eu faça para ser salvo. Eita, aí Paulo disse para ele: crer no Senhor Jesus Cristo. Versículo 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou os varões e logo foi batizado, e ele todos os seus. Eita glória, toda a sua família serviram
Deus. E logo foram batizados porque creram na palavra de Deus. Creram na palavra de Deus. A Bíblia diz: se tu creres e for batizado, serás salvo. Eles creram na palavra de Deus e logo foram batizados. Queridos de Deus, que esta palavra venha germinar o teu coração, venha crescer, venha criar raiz. E se você precisa desta palavra, ser salvo em Jesus Cristo, Jesus diz: crer no nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. E até a próxima, pessoal, se Deus quiser.